A manhã chegou silenciosa à mansão dos Almeida, trazendo consigo aquela luz dourada que atravessava as cortinas de seda do quarto principal. Helena acordou com o bebê chorando no berço ao lado de sua cama. 6 meses, meio ano desde que voltara da maternidade, e agora sentia que finalmente estava se adaptando à maternidade, aos desafios, às alegrias. Ergueu-se devagar e pegou o pequeno Arthur nos braços. Ele estava mais quente que o normal. A testa dele queimava contra seu pescoço. Helena sentiu o primeiro arrepio de preocupação. Marcelo acordou o marido. Marcelo, acho que Arthur está com febre. Helena Almeida tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Aos 32 anos, herdara um império imobiliário do pai e multiplicara a fortuna com inteligência afiada e determinação implacável. A mansão onde vivia era um testemunho de seu sucesso. 8 quartos, piscina aquecida, jardins que pareciam saídos de uma revista europeia. Mas nada disso importava agora. Agora existia apenas aquele bebê em seus braços e a febre que não baixava. Nas horas seguintes, a temperatura de Arthur subiu perigosamente. 40 graus, depois 41. Helena e Marcelo correram para o hospital, o pânico crescendo a cada quilômetro. Lá embaixo, na mansão que deixavam para trás, Conceição limpava o chão de mármore da sala de estar com movimentos mecânicos. 58 anos. 22 deles trabalhando naquela casa. Quando o telefone tocou e ela ouviu a voz desesperada de Helena dizendo que Arthur estava no hospital, Conceição sentou-se no chão frio e começou a tremer. O segredo que carregava há 6 meses, estava prestes a explodir. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa história, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante como esta. No hospital, os médicos corriam de um lado para o outro. Arthur tinha uma infecção grave, sepse que se espalhava rapidamente pelo corpo minúsculo. Precisavam agir rápido. A médica responsável se aproximou de Helena e Marcelo com um rosto sério. Vamos precisar fazer uma transfusão de sangue urgente. O tipo sanguíneo dele é AB negativo, um tipo raro. Vocês conhecem o tipo sanguíneo de vocês? Helena respondeu imediatamente. Eu sou o positivo. Marcelo é A positivo. A médica franziu a testa. Mas isso é impossível. Se vocês dois têm esses tipos sanguíneos, não podem ter um filho AB negativo. É geneticamente impossível. O mundo parou. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? A médica percebeu que tinha revelado algo muito além de uma informação médica. Sinto muito. Eu não deveria ter dito dessa forma. Mas precisamos do sangue agora. Vou procurar no banco de sangue. Ela saiu apressada, deixando Helena e Marcelo paralisados no corredor. Deve ser um erro, disse Marcelo a voz trêmula. Os exames devem estar errados, mas Helena sabia. Naquele momento, todas as pequenas coisas que tinha ignorado nos últimos 6 meses voltaram como uma avalanche. Os olhos de Arthur, que nunca se pareceram com os dela ou de Marcelo, a linha do nariz, o formato da orelha, as diferenças sutis que ela atribuíra à sua imaginação. Marcelo, algo está errado. Eles refizeram os exames ali mesmo, no hospital. Confirmaram os tipos sanguíneos e então pediram um teste de DNA de emergência, pagando uma fortuna para ter o resultado em horas, ao invés de dias. Enquanto esperavam, Arthur recebia a transfusão de sangue do banco hospitalar, lutando pela vida numa sala de UTI pediátrica. Helena observava através do vidro, o coração partido em 1000 pedaços. Aquele era seu filho, ela tinha certeza. Tinha passado 6 meses amamentando-o, embalando-o, amando-o com cada fibra do seu ser. Mas a ciência dizia outra coisa. 6 horas depois, o resultado do DNA chegou. Helena segurou o envelope com mãos trêmulas. Marcelo estava ao seu lado, o rosto pálido como cera. Ela abriu, leu, e o mundo desmoronou. 0% de compatibilidade genética com ambos os pais. Arthur não era filho dela. Não era filho de Marcelo. Era um estranho. Como? Helena sussurrou, as lágrimas começando a cair. Como isso é possível? Marcelo pegou o papel das mãos dela, leu e releu como se as palavras fossem mudar. Deve ter havido uma troca no hospital. Quando você deu à luz, alguém trocou os bebês? Não. Helena balançou a cabeça violentamente. Não. Eu sei que ele é meu filho. Eu sinto isso.
Mas os exames não mentem, Helena. Ela saiu correndo do hospital, ignorando os chamados de Marcelo. Pegou o carro e dirigiu como louca de volta para a mansão. Entrou pela porta da frente como um furacão e encontrou Conceição na cozinha. "O que você fez?" Helena gritou, agarrando a mulher pelos ombros. "O que você fez?" Conceição empalideceu. "Senhora, eu não entendo. Não minta para mim. Arthur não é meu filho. Os exames provam. Agora me diga o que aconteceu naquela noite no hospital." E Conceição desmoronou. Ali mesmo, no chão da cozinha, confessou tudo. A história que guardara por 6 meses finalmente saiu. Cada palavra uma faca sendo enterrada no coração de Helena. A história começava 6 meses atrás, numa noite que mudara tudo. Helena estava no 8º mês de gravidez, quando Marcelo sofreu um acidente de carro terrível. Conceição estava com ela no hospital, quando o estresse precipitou o parto prematuro. Helena deu à luz em meio ao caos, e o bebê não resistiu. O cordão umbilical enrolara-se em volta do pescoço. Ele nasceu morto. Conceição contou como ficou no corredor do hospital, devastada, quando viu sua neta Júlia, uma viciada em drogas de 20 anos, com um bebê recém-nascido nos braços. Júlia tinha acabado de dar à luz sozinha e estava prestes a abandonar a criança. Naquele momento de loucura, Conceição tomou a decisão que mudaria todas as vidas. Pegou o bebê de Júlia e o colocou nos braços de Helena quando ela acordou da sedação. Os médicos, na confusão daquela noite caótica, não perceberam a troca. "Você me deu o filho da sua neta drogada?" Helena estava gritando agora, as lágrimas correndo livremente. "Você me roubou meu filho e colocou um estranho no lugar? Eu pensei que estava fazendo a coisa certa." Conceição soluçava. "A senhora perdeu seu bebê. O menino ia acabar nas ruas ou num orfanato. Eu pensei que estava salvando 2 vidas. Você destruiu minha vida." Helena caiu de joelhos. "Meu filho está morto. E eu nem sabia. Eu não pude me despedir. Não pude enterrá-lo. E você me fez amar outro bebê pensando que era ele." Conceição chorava descontroladamente. "Eu sinto muito. Tanto. Eu carrego essa culpa todos os dias." Helena não conseguia respirar. O peso da revelação era físico, esmagador. 6 meses. 6 meses amando um bebê que não era seu. 6 meses de mentira. E agora aquele bebê estava lutando pela vida num hospital. E ela não sabia mais quem ele era. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que acontece a seguir, deixe um comentário dizendo o que você faria no lugar de Helena. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que aprecia histórias que tocam a alma. Helena voltou ao hospital em estado de choque. Marcelo a esperava no corredor, o rosto marcado pela angústia. Arthur tinha se estabilizado. A transfusão funcionara, ele viveria. Mas quem era ele? De quem era aquele bebê que dormia na UTI pediátrica? "Conceição me contou tudo", disse Helena, a voz vazia. "Nosso filho morreu. Este bebê é filho da neta dela, uma viciada em drogas. Ela fez a troca no hospital." Marcelo precisou se apoiar na parede. "O quê?" "Nosso filho está morto, Marcelo. E nós passamos 6 meses criando o filho de outra pessoa." Eles ficaram ali, no corredor frio do hospital, processando a magnitude do que acontecera. Suas vidas, seus planos, sua família, tudo tinha sido construído sobre uma mentira. "O que fazemos agora?" Marcelo perguntou. "Não sei." Helena olhou para a UTI onde Arthur dormia. "Eu não sei mais de nada." Naquela noite, Helena ligou para a polícia. Conceição foi presa por falsificação de documentos, fraude e uma série de outros crimes. A mulher foi levada algemada, chorando, implorando perdão que Helena não conseguia dar. Os próximos dias foram um pesadelo burocrático. Advogados, assistentes sociais, investigadores, todos queriam saber como aquilo tinha acontecido. Como uma troca de bebês passara despercebida por 6 meses. E no meio de tudo, Arthur continuava no hospital, alheio ao caos que sua existência causara. Ele melhorava dia a dia, o corpo pequeno lutando contra a infecção com determinação impressionante. Helena ia visitá-lo todos os dias. Sentava-se ao lado do berço hospitalar e olhava para aquele bebê que não era seu. Deveria sentir raiva, deveria sentir repulsa, deveria querer devolvê-lo para quem quer que fosse sua verdadeira família. Mas quando ele abria aqueles olhos castanhos e sorria para ela, tudo o que sentia era amor. Um amor que não fazia sentido, que não deveria existir, mas que estava lá sólido e real como o chão sob seus pés. 6 meses. Tinha passado 6 meses sendo mãe dele.
alimentando-o, trocando-o, embalando-o para dormir. 6 meses de noites acordadas, de primeiros sorrisos de marcos de desenvolvimento. 6 meses criando laços que não podiam ser desfeitos por um exame de DNA. Marcelo lutava com sentimentos parecidos. Ele tinha voltado lentamente à vida depois do acidente, motivado pela presença de Arthur. Aquele bebê tinha sido sua razão para continuar, para fazer fisioterapia dolorosa, para aprender a andar novamente. Uma semana depois, os assistentes sociais encontraram Júlia. A jovem estava vivendo nas ruas, ainda viciada, ainda perdida. Quando soube que seu filho estava vivo e sendo criado por uma família rica, ela riu com amargura. Minha avó tinha razão, disse ela. Ele está melhor sem mim. Mas legalmente ele era filho dela, e Helena e Marcelo eram apenas estranhos que tinham sido enganados. A assistente social explicou a situação. Júlia poderia reivindicar a criança, ou poderia entregá-la para adoção. De qualquer forma, Helena e Marcelo teriam que devolver Arthur. Helena sentiu como se estivessem arrancando seu coração do peito. Não, não podem fazer isso. Senhora Almeida, entendo que a situação é dolorosa, mas essa criança não é legalmente sua. Ela precisa ser devolvida à mãe biológica ou colocada sob custódia do Estado. Naquela noite, Helena tomou uma decisão. Foi até onde Júlia estava hospedada temporariamente num abrigo e pediu para falar com ela. As duas mulheres se sentaram frente a frente. Duas estranhas ligadas por um bebê que ambas tinham direito de amar. Você quer seu filho de volta? Helena perguntou diretamente. Júlia olhou para as próprias mãos, marcadas por agulhas e cicatrizes. Eu não posso cuidar dele. Olhe para mim. Sou um lixo, mas ele é seu filho. E você cuidou dele por 6 meses. Você é a única mãe que ele conhece. Júlia levantou os olhos e havia lágrimas ali. Eu quero que ele fique com você. Helena sentiu algo se soltar no peito. Você tem certeza? Tenho. Mas com uma condição. Qual? Eu quero poder vê-lo. De vez em quando eu estiver limpa. Quando eu conseguir me reabilitar. Eu quero que ele saiba que eu existo. Helena estendeu a mão. Concordo. E assim começou um arranjo estranho e não convencional. Júlia assinou os papéis da adoção, entregando Arthur legalmente para Helena e Marcelo, mas manteve o direito de visitação quando estivesse em condições. Arthur recebeu alta do hospital 2 semanas depois. Helena o levou para casa, para a mansão que agora parecia diferente, carregada de novos significados. Conceição foi julgada e recebeu uma sentença de serviço comunitário ao invés de prisão, devido à idade e ao fato de que suas intenções, embora terrivelmente equivocadas, não eram maliciosas. Ela nunca mais trabalhou para a família Almeida, mas enviava cartas pedindo perdão que Helena guardava sem ler. Os meses seguintes foram de adaptação. Helena precisou fazer terapia para processar o luto pelo filho que perdera e nunca pudera enterrar. Os médicos conseguiram recuperar os registros daquela noite terrível e ela finalmente pôde ter um funeral, uma despedida, um fechamento. Chorou sobre o pequeno caixão vazio, sussurrando desculpas para um bebê que nunca conhecera. Desculpas por não ter sabido, por não ter feito o luto, por ter amado outro bebê sem saber que ele se fora. Mas quando voltava para casa e via Arthur sorrindo no berço, sentia algo complexo demais para palavras. Dor pela perda, amor pelo que tinha, culpa por amar o filho de outra, quando seu próprio filho jazia num cemitério. Marcelo a ajudou a navegar esses sentimentos impossíveis. Podemos amar os dois, disse ele uma noite. Podemos chorar nosso filho e ainda assim amar Arthur. Uma coisa não cancela a outra. Essa é uma pergunta difícil, não é? Antes de continuarmos, aproveite para deixar seu like se está emocionado com essa história. E nos comentários conte. É possível amar um filho que não é biologicamente seu da mesma forma? Vamos ler todos os comentários. 1 ano depois da descoberta, Júlia apareceu na porta da mansão dos Almeida. Helena abriu a porta e quase não a reconheceu. A jovem estava limpa, o rosto cheio, os olhos claros. Tinha passado meses num centro de reabilitação, financiado parcialmente por Helena. Vim ver meu filho, disse Júlia timidamente. Se ainda posso. Helena abriu a porta. Pode. Arthur tinha 1 ano e meio agora. Caminhava, balbuciava palavras. Sorria com aquele sorriso que derretia corações. Quando viu Júlia, não a reconheceu. Escondeu o rosto no pescoço de Helena. Júlia engoliu as lágrimas. Ele não me conhece.
mas vai conhecer. Helena sentou-se no sofá com Arthur no colo e fez sinal para Júlia se sentar ao lado. Com o tempo, ele vai conhecer você e vai saber que tem sorte de ter pessoas que o amam. Júlia ficou por uma hora, brincando timidamente com Arthur, contando para Helena sobre sua jornada de recuperação. Tinha conseguido um emprego num supermercado, morava num quarto alugado, frequentava reuniões de apoio toda semana. Não era muito, mas era vida. Era progresso. Conforme os anos passaram, Júlia tornou-se parte da vida de Arthur. Não como mãe. Esse título pertencia a Helena de todas as formas que importavam, mas como algo entre uma tia e uma amiga mais velha. Alguém que aparecia para aniversários, que mandava presentes no Natal, que ligava para saber como ele estava. Arthur cresceu sabendo a verdade. Helena e Marcelo decidiram ser honestos com ele desde cedo, adequando a história à idade dele. Aos 5 anos, ele sabia que tinha nascido na barriga da tia Júlia, mas crescido no coração da mamãe Helena. Aos 10 conhecia toda a história, incluindo o irmão que nunca conhecera, o bebê que morrera para que ele pudesse viver naquela família. Foi um peso para uma criança carregar, mas Arthur cresceu sendo amado tão ferozmente que o peso se tornava mais leve. Tinha 2 pais que dariam a vida por ele. Tinha uma mãe biológica que lutava todos os dias para ser alguém de quem ele pudesse se orgulhar. Tinha uma bisavó que carregava a culpa eterna, mas que o amava do jeito torto que conseguia. Conceição apareceu quando Arthur tinha 7 anos, pedindo para vê-lo. Helena hesitou por longo tempo antes de concordar. A velha mulher entrou na mansão que um dia fora sua segunda casa e viu o menino brincando no jardim. Ele se parece tanto com a Júlia quando era criança, sussurrou Conceição. Se parece, concordou Helena. Eu nunca vou conseguir me perdoar pelo que fiz. Eu sei. Helena olhou para ela. Eu também não consigo perdoar completamente, mas posso conviver com isso, por ele. Conceição chorou, agradeceu e foi embora. Visitou Arthur algumas vezes nos anos seguintes, sempre de longe, sempre carregando aquele peso que nunca a deixaria. Júlia continuou sua jornada. Teve recaídas, momentos de fraqueza, mas sempre voltava. Sempre lutava. Aos 30 anos tinha 5 anos limpa. Trabalhava numa ONG ajudando outros viciados. Tinha um apartamento próprio. E tinha um filho que, embora não morasse com ela, sabia que era amado. Arthur, aos 15 anos, era um garoto brilhante, cheio de vida, apaixonado por música e literatura. Tinha os olhos de Júlia e o sorriso de Conceição, mas tinha o coração de Helena, moldado por anos de amor incondicional. Uma noite, durante o jantar, ele fez uma pergunta que Helena sempre soubera que viria. Mãe, você ainda pensa no bebê que morreu? No seu filho de verdade? Helena colocou o garfo na mesa, todos os dias. Ele seria seu irmão. Teria a sua idade agora. Você acha que ele se pareceria comigo? Não sei, talvez. Helena sorriu com tristeza. Mas sei que eu o amaria tanto quanto amo você. Mesmo eu não sendo realmente seu filho? Helena pegou a mão dele através da mesa. Arthur, você é tão meu filho quanto qualquer bebê que pudesse ter saído do meu corpo. Eu te escolhi. Todo dia eu acordo e escolho ser sua mãe. E isso é mais forte que qualquer genética. E o bebê que morreu? Você o escolheria também se pudesse? Escolheria. Helena sentiu as lágrimas virem. Escolheria os dois. Vocês dois mereciam viver. Mereciam ser amados. Mas o universo decidiu diferente. E agora vivo com as 2 verdades. A dor de ter perdido um filho e a alegria de ter ganhado você. Arthur se levantou e abraçou a mãe. Sinto muito que você tenha perdido ele. Eu também. Mas sou grata por ter você. Chegamos ao momento mais impactante desta história. Se você está emocionado, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E fique até o final para o desfecho dessa jornada incrível. Arthur, aos 18 anos, prestou vestibular para medicina. Queria entender o corpo humano. Queria salvar vidas da forma que os médicos salvaram a dele quando tinha 6 meses. Passou em primeiro lugar. Na festa de comemoração estavam todos lá. Helena e Marcelo orgulhosos e emocionados. Júlia, 8 anos limpa, trabalhando como coordenadora de um centro de reabilitação. E até Conceição, agora com 80 anos, frágil mas presente. Arthur pediu para fazer um brinde, levantou a taça e olhou para as pessoas ao redor. Eu tenho uma família complicada, começou ele, arrancando risos. Uma mãe que me carregou na barriga, mas não me criou. Uma mãe que me criou, mas não me carregou. Uma bisavó que cometeu um erro terrível, tentando fazer o bem. E pais que escolheram me amar apesar de tudo. Ele fez uma pausa.
Eu também tenho um irmão que nunca conheci. Um bebê que morreu para que eu pudesse ter esta vida. E todos os dias tento honrar a memória dele sendo a melhor versão de mim mesmo. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena. Então este brinde é para famílias imperfeitas, para amores que desafiam a genética, para segundas chances e terceiras e quartas, para perdões que levam anos para acontecer, e para um menino que morreu mas que vive em cada escolha que fazemos para sermos melhores. Todos ergueram as taças, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Helena subiu até o quarto de Arthur, agora um jovem adulto prestes a sair de casa. Ele estava arrumando suas coisas, empolgado com o futuro. Arthur, chamou ela da porta. Sim, mãe, eu só queria que você soubesse. Naquele dia no hospital, quando descobri que você não era meu filho biologicamente, pensei que meu mundo tinha acabado. Mas estava errada. Meu mundo estava apenas começando de uma forma diferente. Arthur abraçou a mãe. Eu sei, mãe. E obrigado por me escolher, todo dia. Sempre, sussurrou Helena. Sempre escolheria você. Anos depois, Arthur se formou médico e se especializou em neonatologia. Trabalhava na mesma UTI pediátrica, onde quase morrera aos 6 meses. Salvava bebês todos os dias. E cada vida salva era uma homenagem ao irmão que nunca conhecera. Júlia, aos 40 anos, era uma palestrante reconhecida sobre reabilitação e maternidade. Contava sua história em escolas, centros comunitários, presídios. Falava sobre como abriu mão do filho para que ele tivesse uma vida melhor e como essa decisão a motivou a se tornar alguém de quem ele pudesse se orgulhar. Conceição faleceu aos 85 anos, cercada pela família. Nos últimos anos, Helena a visitava regularmente no asilo, levando Arthur junto. As conversas eram difíceis, carregadas de história, mas havia algo que se aproximava de paz. Antes de morrer, Conceição sussurrou para Helena. Obrigada por ter dado a ele o que eu nunca pude dar à minha própria família. Amor sem condições. Helena segurou a mão da mulher idosa. Você me deu um filho. De forma errada, dolorosa, mas me deu. E eu não sei mais como viver sem ele. Então talvez no final tenha valido a pena. Talvez. Marcelo e Helena envelheceram juntos, observando Arthur construir sua própria família. Ele se casou aos 28, com uma mulher maravilhosa que conhecia toda a história e amava a complexidade dela. Quando tiveram o primeiro filho, pediram para Helena estar na sala de parto. E quando ela segurou aquele netinho nos braços pela primeira vez, sentiu algo se completar dentro dela. Um círculo se fechando, a vida continuando apesar da dor, apesar das perdas, apesar dos erros. Arthur sussurrou enquanto ela embalava o bebê. Quero dar a ele o nome do meu irmão, do bebê que não sobreviveu. Helena olhou para o neto, para Arthur, para a esposa dele. Como ia se chamar? Gabriel. Você ia me chamar de Gabriel. Então chame este bebê de Gabriel. E conte para ele a história completa quando estiver pronto. A história de 2 bebês, 2 mães, e um amor que desafiou todas as regras. E conte também sobre o milagre, adicionou Arthur. Sobre como uma tragédia se transformou em família. Helena sorriu através das lágrimas. Sim, sempre conte sobre os milagres, mesmo os que nascem de dor. Agora chegamos ao final desta jornada emocionante. Esta história nos ensina que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, amor e perdão. Que os erros mais terríveis podem, às vezes, levar aos amores mais verdadeiros. Que é possível carregar dor e alegria ao mesmo tempo. Honrar quem perdemos enquanto amamos quem ganhamos. Deixe nos comentários. O que você achou desta história? Você conseguiria perdoar como Helena perdoou? Você acredita que o amor pode transcender a genética? Queremos ler sua opinião. E se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa entender que família é construída todos os dias, com escolhas e dedicação. Inscreva-se no canal para mais histórias que fazem você refletir sobre a vida, o amor e o que realmente importa. Até a próxima na história. E lembre-se, os maiores amores da vida raramente vêm embrulhados da forma que esperamos. Às vezes chegam através da dor, do caos, do impossível. E ainda assim são amor verdadeiro. Obrigado por assistir até o final.